Oi galera, tudo bem? Eu estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre um tema muito importante e recorrente: cobertura de cabelos brancos com a nossa coloração de Bianco. Primeiro ponto que a gente tem que conversar é diagnóstico. Diagnóstico ele tem que ser o mais preciso perfeito. Por quê? Porque tem muitas variáveis do cabelo branco. Ele pode ser grosso, ele pode ser impermeável, ele pode ser um cabelo difícil de pegar coloração. Então o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, diagnóstico. Identificar qual tipo de cabelo branco. Segunda regra que a gente tem que obedecer, na verdade, né? Lavar os cabelos com shampoo adequado. Isso é fundamental para trabalhar com coloração à base de monoetanolamina, que é uma química mais suave para o cabelo. Não que ela não tem poder de abertura de cutícula, mas ela é mais suave. Então ela precisa de ajuda para poder penetrar na fibra capilar. Então, o shampoo, a lavagem de cabelo vai ser muito importante, porque se tiver qualquer tipo de sujeira no couro cabeludo, principalmente suor, oleosidade natural, vai interferir no trabalho dessa coloração. Dependendo do tipo de cabelo, né, se ele for muito difícil de abrir as cutículas, a gente tem que lavar esses cabelos até com shampoo anti-resíduo, tudo bem? Segunda opção, escolher o AX adequado para a cobertura desses cabelos brancos, que pode ser até 30 volumes. Ah, sim, cobertura de cabelos brancos com AX de 30 volumes. Por quê? Com o AX de 30 eu tenho mais explosão da cor, maior revelação de pigmentos, certo? E aí um maior poder de cobertura. Muito importante, se você for usar o AX de 30, é respeitar o tempo de ação da OX. A OX de 30 volumes, ela tem que ser respeitado o tempo de pausa em até 50 minutos. 50 até 55 minutos, dependendo do fio de cabelo, para ela poder ter a reação química total de revelação de pigmentos. O AX de 20 volumes de 40 a 45 e o AX de 30 volumes de 45 a 55 minutos, ok? Outro detalhe importantíssimo, galera, é que a nossa coloração ela precisa ser pesada, você precisa usar balança e pesar a coloração direitinho. Proporção de mistura da nossa coloração 1 para 1, ou seja, se você usar 60 gramas do tubo, você vai usar 60 gramas da água oxigenada escolhida para ter aí a cobertura dos cabelos brancos. Proporção de mistura. Bom, nós temos que identificar quantos por cento de cabelo branco tem nessa cabeleira. Se a cabeleira tiver de 0 a 30% de fios brancos, você vai usar 50 gramas da nuance escolhida, né, da cor escolhida, e mais 10 gramas da tonalidade fundamental. Se essa cabeleira tiver de 30 a 50% de cabelo branco, você vai utilizar 40 gramas da nuance escolhida, né, e 20 gramas da base, do tom base. E se essa cabeleira for de 50 a 100% de fios brancos, aí nós vamos usar meio a meio, ou seja, 30 gramas da nuance escolhida mais 30 gramas da cor fundamental. E outro detalhe, nós temos que devolver fundo para esse cabelo branco. Quando você está clareando um cabelo e você chega, por exemplo, numa altura de 8, esse fundo de clareamento vai ser amarelo, certo? Já no cabelo branco eu não tenho esse amarelo. Então, como eu estou pigmentando esse cabelo branco, eu tenho que devolver essa nuance amarelada para o cabelo. Então, o ideal aí seria misturar 30 gramas de uma nuance dourada com 30 gramas da tonalidade fundamental, ok? Continuando então, a gente pode trabalhar aí com cabelo de difícil cobertura, adicionar uma cor fundamental um pouco mais escura, além da que a cliente deseja. Por exemplo, se ela tiver 100% de cabelos brancos, a gente pode misturar 30 gramas da coloração 83, por exemplo, porque eu estou devolvendo o fundo de pigmento amarelo para esse cabelo, mais 15 gramas da cor fundamental, que é o 8, e mais 15 gramas da cor fundamental 7, para que a gente chegue aí numa tonalidade base de 8 nesse cabelo branco, ok? Gente, um detalhe muito importante que muita gente se esquece hoje em dia:
A coloração, ela precisa oxigenar, ou seja, ela precisa liberar os gases da reação química dela. Muita gente, após a aplicação da coloração, deixa o cabelo todo colado na cabeça. Isso não é bom, a coloração precisa volatizar. Então, quando você terminar de aplicar a coloração, você tem que abrir o cabelo, você tem que levantar as mechas para que exista essa troca de gases com o meio ambiente. Aí sim a coloração vai oxigenar os pigmentos, ok? Também você precisa considerar, dependendo do tipo de cabelo branco, fazer uma pré-pigmentação nesse cabelo, que foi o que eu falei antes, devolver o fundo de cor para esse cabelo para depois aplicar a tonalidade base e ter 100% de cobertura desse cabelo. Tá bom? Então essa foi a dica aí pra gente ter aí 100% de cobertura de cabelos brancos com a coloração de Bianco Professional. Obrigado!